Bem-vindos ao DIBcast, um podcast voltado aos nossos colegas e também aos nossos pacientes muito queridos, não é, Matheus? Eu estou aqui com o Matheus Dib. Hoje estamos aqui com dois colegas otorrinolaringologistas e ele está marcando o retorno da nossa segunda temporada. Nós fizemos uma primeira temporada com uma seleção de colegas e o nosso intuito é trazer sinergia com a nossa área, com a cirurgia ortognática, com a ortodontia. Tirar as dúvidas, né? E nada mais sinérgico do que a otorrinolaringologia, afinal não tem como a gente separar a boca, a mandíbula, a maxila, né, do ouvido, nariz e garganta. São áreas vizinhas, conexas e faz todo sentido estar aqui com eles para agregar ao nosso público, né? E fazer essa sinergia que é o que a gente quer. Hoje a gente está com graças a Deus posso falar, dois amigos queridos, que são especialistas. Eu vou ler, porque senão eu vou falar errado. Tatiana Vidigal, médica do sono, otorrino, doutorada pela Unifesp, membro do Núcleo do Sono do Sírio-Libanês, e Leonardo, também otorrino, especialista em rinoplastia, mestre pela Unifesp e membro titular da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado vocês pelo convite. Olha, o nosso papo, a gente estava falando um pouco antes, não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Ainda bem. Graças a Deus, né? Exato. Eu queria começar com uma pergunta assim, explicativa. E a medicina e a odontologia, elas seguiram por subespecialidades, né? E hoje, o otorrinolaringologista tem várias subespecialidades dentro da otorrino, né? Exato. Então, como que vocês viram essa área, né, tão nobre, tão bonita e ainda se dividir muito mais e aí fica, eu acho que cada vez mais rica, né, de detalhes. Como que é isso, né? Me explica para os nossos pacientes, principalmente. Bom, vamos lá. A otorrinolaringologia, ela realmente é uma especialidade clínica cirúrgica. Então, ela tem várias subespecialidades, desde quando a gente fala muito clínica, desde otoneurologia, que é quem cuida de labirintites, né, do zumbido, como também a gente tem a parte de rinologia, que cuida das doenças do nariz e dos seios da face. A gente tem a parte de laringe, que cuida muito da voz. Temos também a parte de medicina do sono, que é por onde eu fui, e a parte de rinoplastia, que o Léo foi. Então, eu terminei otorrinolaringologia em Belo Horizonte, eu sou mineira, e eu tinha essa vontade de estudar a medicina do sono. Então, dentro da otorrino, a gente tem o ronco e a apneia, que é muito prevalente no nosso dia a dia, mas eu queria conhecer um pouco mais das outras doenças do sono, e então a gente vê que eu consigo tratar tanto clinicamente quanto cirurgicamente essas doenças. Além disso, permite exames, né? A gente tem a nasofibrolaringoscopia, a polissonografia, os exames de otoneurologia, então é uma especialidade realmente que a gente consegue variar bastante. E ouvido, né? Não estou esquecendo de falar do ouvido, tem a otologia também. Já o Léo foi para a parte da rinoplastia. Não, foi curioso o Matheus ter falado isso, porque realmente a gente tem essa conexão tanto do odonto, que acaba se subespecializando na ortodontia, na cirurgia ortognática, na endodontia, em todas as subespecialidades, né? A otorrino também é assim, a gente também tem essas subespecialidades. Eu acabei fazendo, logo que eu me formei em otorrino, eu fiz minha especialização em rinologia, que é o estudo do nariz, mas da parte funcional. E logo na sequência eu já me encantei pela rinoplastia. Então, essa coisa de eu ter feito primeiro rinologia e depois rinoplastia tem também uma conexão grande, porque a gente não pode esquecer que o nariz serve para melhorar a respiração. A gente precisa pensar sempre na respiração primeiro e depois na parte da beleza, da harmonia do rosto, mas essas subespecialidades acabam tendo essa sinergia, assim como na odontologia, que vocês também vão se especializando e subespecializando. Isso também acontece na otorrino, então eu sou especialista em rinoplastia e a Tati é médica do sono. E agora você está também se especializando em cirurgias da face, cirurgias estéticas também, né? Cirurgia da face também. É uma coisa que vem... Isso fora do Brasil é uma coisa que acontece muito já, né? Que nos Estados Unidos a maior parte dos cirurgiões plásticos de face são os otorrinos. Então isso já vem há muito tempo de fora do país e hoje em dia no Brasil isso vem acontecendo já há algum tempo também. A gente tem a Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, que é formada
a maior parte por otorrinos, mas também por alguns cirurgiões plásticos que se interessam por isso. E a gente também vai acabando estudando e se aperfeiçoando também nas outras cirurgias plásticas da face, nos facelifts, nas blefaroplastias, em todas as cirurgias de harmonia do rosto. É muito estudo, né? Muito. Podemos parar. Exatamente. Ainda bem, né? Hoje, você veio me falar um dia desses que um médico se assustou que os seus maiores clientes são ortodontistas, né? Falou assim, como assim ortodontista? Indicadores, né? Seus indicadores são... Clientes não, indicadores são ortodontistas. Me fala um pouco o que você acha que falta para o ortodontista entender a importância para ir rápido ao otorrino. O que você acha que falta? Como ao contrário também, né? O otorrino também, muitas vezes, poderia ter indicado antes, né? Isso. Eu acho que, graças a Deus, tem aumentado, e a gente está aqui para isso, para ter essa sinergia, mas ainda falta, né? Já foi muito mais longe, mas a gente está mais próximo, mas ainda falta essa conexão, esse casamento que eu falo, né? Tem que estar todo mundo andando junto, né? É isso aí. Eu vou começar falando pela infância, tá? Porque muitas vezes a criança que não respira bem, que dorme de boca aberta, que ronca. Então, roncar não é bonitinho, né? Roncar mostra um sinal que tem uma dificuldade para respirar. E aí essas crianças começam a ter alterações de mordida, né? A mordida aberta, elas começam a ter a babar e fazer o crescimento mais longo da face. E elas começam a ter um sono agitado e falta de respiração, diminuição do crescimento, falta de aprendizagem na escola. Então, assim, é uma criança que não está bem. E então a gente tem que olhar para todos os parâmetros dessa criança. E a gente acaba vendo a amígdala e a adenoide como grandes causadores dessa respiração ruim. E muitas vezes, quando a gente desobstrui essa criança, os tecidos moles, ainda ela já pode ter desenvolvido uma maxila atrésica, né, umas alterações de oclusão dentária que precisam quanto mais cedo a gente agir nessa criança, quanto mais precoce, vai evitar que o adulto seja um respirador oral, né, uma pessoa estreita. E então, a gente precisa primeiro desobstruir tecido mole, precisamos pedir essa avaliação para o ortodontista para avaliar a maxila, para avaliar o espaço ósseo, o arcabouço ósseo que realmente essa criança está tendo. E muitas vezes a gente precisa da fono para complementar. Então, é um tripé, né? Então, nesse momento aí da criança, é realmente otorrino, dentista e fono para reabilitar melhor essa criança. Ortopedia, de acordo com o que for necessário. E se a gente, quando vai passando para a adolescência, para o adulto jovem, vai continuando respirando mal. E que se não agiu na infância, né, na adolescência e no adulto jovem também ainda conseguem fazer essas expansões, usar um MARP, fazer realmente um trabalho legal aí dos alinhadores, que vocês fazem muito bem. Mas muitas vezes vai vir só lá no adulto. Quando chega o adulto roncando, com a apneia, cansado, trazido, né, pela esposa. Na marra, né? Ele vem por amor. E aí a gente começa a ver alterações deletérias que já foram acompanhando esse indivíduo há muitos anos. Então, ele chegou nos 45 anos, agora com queixas cognitivas, com perda de memória, de concentração, dormindo no volante, roncando a noite inteira. E aí, então, é que a gente vai descobrir que ele tem alterações que foram acontecendo na face. E muitas vezes a gente não vai conseguir agora mais corrigir somente tirando os tecidos moles. A gente precisa, às vezes, de uma cirurgia ortognática para complementar e abrir o espaço necessário. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que andar junto mesmo. E quanto mais precoce, melhor. Quanto maior essa interação, essa interdisciplinaridade, melhor a gente vai acertar e quem vai favorecer mais é o paciente mesmo. Essa via, desculpa. Não, pode falar. Essa via é mesmo uma via de mão dupla, né? Porque, assim, o que a Tati falou, o nosso paciente precisa se beneficiar como um todo. Claro. Né? A respiração tem muito a ver com o desenvolvimento da face, com a parte ortodôntica, com a parte de oclusão. No meu caso, que lido com a beleza, com a estética, com a beleza do nariz, com a beleza da face como um todo. Muitas vezes a paciente não tem só uma alteração nasal, ela tem uma perfiloplastia ruim, uma retração do mento, e aí que entra a cirurgia ortognática junto, né, para melhorar aquele perfil daquela paciente, que tem um mento muito retraído, que tem uma atresia de maxila, que tem uma alteração da face como um todo. Então,
essa interdisciplinaridade é super importante porque a gente precisa ver o nosso paciente como um todo. Sim. E a mesma coisa quando o Matheus vê uma paciente que tem um queixo muito retraído, um nariz muito projetado, né? A gente pensa, é um caminho de mão dupla. Assim como a Jéssica vê... Né? É um quebra-cabeça. Como a Jéssica vê um paciente com uma atresia de maxila importante, uma deficiência oclusal, ela vai pensar, esse paciente deve estar respirando mal desde a infância. Talvez ele tenha algum problema nasal, que levou uma respiração oral, que levou a todo esse problema oclusal e tudo mais. Então, essa sinergia entre a odonto e a otorrino é super importante dos dois lados. Eu acho que essa sinergia... Uma vez um paciente falou assim, mas quem eu vou primeiro? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falei, não tem isso. E, inclusive, hoje as pessoas são mais imediatistas, querem resultados rápidos. Eu falei, então, você quer rápido, você tem que andar junto, né? Não tem para onde fugir. Ou você anda junto em todas as especialidades, ou você não vai conseguir. Não vai conseguir chegar no objetivo final. Se você não fizer o nariz e não fizer o queixo nesse paciente, não vai estar bom. Se você não respira bem e não fizer ortodontia, né? É um quebra-cabeça, né? Que precisa ter esses encaixes. Muitas vezes você está ali tentando fazer a sua ortodontia, se a gente não desobstrui a via aérea, você pode perder esse seu tratamento de anos aí, né? Hoje está mais curto, mas assim, toda a dedicação que você tem para ortodontia, você pode perder se você não tiver uma via aérea. Então, assim, vale a pena avaliar bem uma via aérea. O ideal é que seja antes, mas que se a gente andar junto, vai ser ótimo também. Eu foco sempre tem que ter um bom planejamento, né? E o bom planejamento é multidisciplinar, né? Não existe. Quais são as principais cirurgias de tecidos moles voltada para o paciente de apneia obstrutiva? Então, na infância, a tratamento assim, de primeira linha é remoção da adenoide, adenoidectomia e amidalectomia. Retirar realmente a adenoide e a amígdala e cauterização dos cornetos inferiores. Tem uma idade, assim, que a partir A gente tem o pico, né, de crescimento da adenoide, que pode ser, por exemplo, dos 4 aos 7, 8 anos. E, geralmente, toda criança tem adenoide e ela vai reduzindo até os 12 anos de idade, mais ou menos. Só que algumas crianças, elas não reduzem. E aí vai vindo aquela criança que está com dificuldade, com boquinha aberta, sono agitado, né? Dificuldade de correr numa educação física. E vai tendo também amidalite de repetição, problemas de otite. Então, você vai vendo que não é uma criança que não sai, às vezes, do pronto-socorro. E está realmente assim, pedindo para respirar. Então, na infância, realmente, é onde que a gente tem o maior sucesso do tratamento do ronco e da apneia, quando a gente desobstrui precocemente e, às vezes, complementa com a expansão maxilar. Indo aí já mais para o adulto, para o adolescente, geralmente o desvio de septo a gente vai a partir dos 13, 14 anos, né? Muitas vezes a gente espera terminar aí o crescimento. E aí a gente já faz a tubinoplastia ou tubinectomia, que é a cirurgia dos cornetos nasais, e as cirurgias dos seios da face para sinusite crônica. Agora, o meu maior dia a dia mesmo são as faringoplastias, que são as cirurgias da faringe, que antigamente a gente chamava de uvalopalato-faringoplastia. E hoje essa cirurgia, graças a Deus, modernizou. E hoje a gente faz um reposicionamento dos músculos na parede lateral. Então, hoje, em vez da gente tirar grande parte de mucosa, da úvula, como se fazia antigamente, a gente tira as amígdalas, mas reposiciona o músculo a ponto de abrir a garganta. Porque o ronco e a apneia, quando a gente fecha, a garganta está fechada. Então, eu preciso abrir esse espaço. Quando a gente deita à noite, de barriga para cima, relaxa toda a musculatura, a língua cai para trás e fecha a garganta. Então, eu preciso ter uma garganta estável, aberta, ampla, para que tenha passagem de ar adequadamente. E hoje a gente ainda tem mais uma cirurgia de tecido mole, que é a hipertrofia da base da língua. E aí a gente hoje ainda faz com o uso da cirurgia robótica. Então, a cirurgia robótica é uma excelente ferramenta que a gente tem usado no nosso dia a dia para atingir essa área de difícil acesso e remover aquele tecido linfóide atrás da base da língua de uma maneira eficaz, que é onde a gente tem o colapso retroglossal, que é atrás da língua. Sim. Então, a gente tem o colapso retropalatal e o colapso retroglossal. E muitas vezes a gente tem que resolver os dois. No avanço maxilomandibular, você consegue avançar e resolver os dois. Ele leva um pouco para frente, né? Mas se esse tecido estiver hipertrofiado, ele vai ocupar. Exatamente. Eu até lembrei de uma paciente que ela foi fazer uma cirurgia de mentoplastia e tirar os 4 sisos, anestesia geral, e na laringoscopia, minha anestesista
me chamou para ver o tanto que era hipertrofiado a região da tonsila lingual. E ela é uma paciente que mora nos Estados Unidos, estuda, né? E vem nas férias, e eu deixei anotado para chegar aqui e indicar. Eu já avisei, na verdade, que ela tem que ver, porque ela ronca, né? E nova, né? Então, ela precisa, assim, ouvir ao vivo ali como é grande e como ocupa esse espaço. E né? ela falou, nossa, mas eu sempre me queixei disso e nunca me falaram sobre isso. Exato. E ela ficou assustada até, assim. E essa história da cirurgia robótica, né? Que a gente acaba escutando que já é o presente, né? Não é mais uma coisa do futuro, é um presente já em muitas especialidades, né? Na urologia, a gente fala de cirurgia por robô já há algum tempo, né? Para cirurgias de próstata, para cirurgias de ginecologia. Na otorrino, especificamente, essa cirurgia que a Tati falou da base da língua, talvez seja uma das poucas aplicações que o robô funciona super bem e é a indicação precisa para isso. Então, pouca gente ainda faz isso aqui, tanto fora quanto aqui no Brasil. A Tati já fez essa especialização em cirurgia robótica. Eu, quando vou na cirurgia, só fico assistindo, só fico olhando e olhando. Mas é lindo, e admirando. né? É lindo, porque o robô tá lá e a Tati tá aqui do lado. E é muito legal, mas é uma indicação bem precisa, com um resultado muito bom para o paciente. Num sítio, né? Que aqui lá embaixo, a tonsila lingual. Acesso. Para a gente falar para o pessoal que está vendo, a tonsila lingual é lá atrás da língua. Então, se a gente, pela maneira tradicional, a gente tem um acesso muito ruim, muito difícil. Então, essa é a facilidade que o robô faz para fazer esse tipo de cirurgia específica. Que não é para todo mundo, claro. Não é para todo mundo. Mas tem que ser muito bem selecionado, muito bem individualizado. A gente não tem que tudo que parece que é novo é a melhor coisa e não necessariamente. De jeito nenhum. Né? A gente precisa selecionar muito bem esse paciente para ver por onde não é que a moda. gente vai indicar. Mas é interessante a gente falar um pouquinho dos sintomas desse paciente de base de língua, porque é um paciente que ele ronca, ele está cansado, mas é porque está tendo fragmentação do sono. Então, é como se tivesse microdespertares a noite inteira. Então, são pessoas que acordam cansadas, mal-humoradas, com dor de cabeça, né, com mau rendimento no trabalho, ficam em busca de estimulantes o dia inteiro, tomando café energético, né, querendo tirar cochilo porque não está bem. E é como se ficasse aquele tecido mole ali na garganta, fragmentando a noite de sono inteira. Então, é muito interessante assim, esse perfil de paciente, porque na apneia a gente tem esse fenótipo, que a gente chama esse perfil, que fragmenta o sono, e tem um outro fenótipo que também é perigoso, que é quando cai o oxigênio no sangue. Com a queda da oxigenação, sobrecarrega o coração e tem chance aí de desenvolver várias doenças cardíacas, entre pressão alta, infarto, AVC, arritmia. Então, são duas grandes preocupações que a gente tem da apneia. Ou ela fragmentar o sono e causar cansaço, sonolência, mau humor, ou ela ter queda de oxigenação e começar a ter impacto no coração, no metabolismo, deixar realmente o metabolismo, o organismo mais inflamado. E aí ele aumenta muito a chance de desenvolver as doenças cardiovasculares, né? Então, são pacientes graves, né? Eu costumo falar, às vezes, que o ronco... E é silencioso, né? A apneia é uma doença silenciosa, mas ainda bem que a gente tem um ronco, que avisa. Que avisa. Que avisa o marido, a esposa. Ele é uma questão social importante, que incomoda outras pessoas a dormir. Eu tenho pacientes que eles falam, doutora, não dá para eu pagar 2 quartos de hotel quando eu estou viajando. Porque aqui em São Paulo, cada um tem seu quarto. É um problema conjugal mesmo. Conjugal, total. E tem muito, assim, as mulheres que marcam para o marido ir? Tem as mulheres... o ronco não é só do homem. Exatamente. Tem as duas coisas. Tem os dois, né? A mulher geralmente põe a culpa no homem, mas tem... Porque, assim, realmente, o homem tem uma tendência maior. O principal fator de risco de ronco e apneia é o aumento do peso, mas nós também temos ronco e apneia nos magros, tá? E com a idade avançada, o homem após 45 anos já tem uma tendência a ter ronco e apneia, e a mulher depois da menopausa, com a queda do estrógeno e da progesterona, e que também vai fazendo uma flacidez dos músculos da garganta. Então, temos homem e mulher, tem criança, tem idoso, mas nunca é normal roncar. Sim. E o ronco pode ser um sinal de que tem apneia do sono. Então, nem sempre ele é o mal da história, porque ele pode ser um aviso, um alerta. Você sabe o que eu percebo assim, quando converso com um leigo ou com pacientes? Assim, o paciente é leigo, mas ele já, às vezes, já está indo atrás do assunto, então ele já entende um pouco mais. Que eles correlacionam muito com a obstrução do nariz. Então, eu falo assim, não, porque a apneia, eu preciso ver aqui, você está em retrognato. Aí falou, não, eu já fiz cirurgia de desvio de septo.
E tem, né, essa causa, mas a gente está conversando aqui, a gente está falando de outras áreas. Então, tem essa incidência, assim, tem, como que é? Eu costumo falar às vezes para os pacientes que o tratamento nasal para a gente melhorar o ronco e a apneia é só o primeiro passo do tratamento, né? É muito raro, muito difícil a gente resolver um paciente que tem ronco e apneia operando o nariz. Sim. Mas é fundamental que esse paciente que tenha ronco e apneia respire bem pelo nariz. Sim. Porque qualquer tratamento subsequente a esse, por exemplo, se você for fazer uma adaptação num aparelho intraoral, que o ortodontista ou o dentista do sono vai colocar um aparelho nos dentes. Se você for avançar a mandíbula e maxila desse paciente para fazer um avanço maxilomandibular, para tratar a apneia, mas o nariz dele não funciona, não vai resolver nada. É uma máquina, né? Tem que estar tudo engrenadinho. Tem que estar tudo engrenado. Então, muitas vezes o que acontece é que o paciente fala, não, mas eu já operei o nariz, mas não resolveu nada o ronco. Claro, o objetivo da cirurgia nasal não é melhorar o ronco, não é curar a apneia. O objetivo da cirurgia nasal é melhorar a tua respiração, vai melhorar a tua qualidade de vida, provavelmente vai melhorar muito a tua qualidade do sono, inclusive. Sim. Mas não é o objetivo de tratamento da apneia. O tratamento da apneia é o que o Matheus vai fazer do avanço maxilomandibular, é o que a Tati vai fazer das cirurgias faríngeas. A cirurgia nasal é o primeiro passo, porque esse paciente tem que começar respirando bem pelo nariz. Sabe que é uma coisa que às vezes acontece com muitos pacientes? É que eles muitas vezes operam o nariz e se sente tão bem e tem uma qualidade tão boa de vida e tem uma melhora da qualidade do sono, e aí ele esquece da apneia. E aí a gente tem que ligar e falar, viu, você não vai retornar porque a apneia continua e a gente precisa fazer uma nova polissonografia, ver como é que está essa apneia e tudo mais, e continuar o tratamento, né? Muitas vezes ele acaba melhorando a respiração e se sentindo melhor, às vezes até com uma melhora da qualidade do sono, mas tem que resolver a apneia depois, no segundo passo, depois da cirurgia do nariz, né? E o sítio de obstrução da apneia é na garganta, né? Então, é essa região que a gente falou, atrás do palato, atrás da úvula, atrás da língua. Então, realmente, o nariz é para respiração, para qualidade de vida, para aprofundar melhor no sono. Você realmente acorda mais feliz, mas não resolve ronco e apneia. Que a gente precisa realmente nas cirurgias faríngeas ou realmente o avanço para resolver essa situação. Vocês notam, depois da pandemia foi um marco, né? Que as pessoas começaram a buscar mais qualidade de vida, se fala mais em sono, né? Virou moda falar em sono, falar... Elas ganharam peso também, né? Muita gente bebendo dentro de casa na pandemia e começou a cozinhar demais e ganharam peso, né? Fizeram muito curso online, exatamente. né? Você chegar, ganhei 10 quilos na pandemia. É frequente a gente também da parte... Era live de show todo dia. cervejinha. E também da parte estética, as pessoas se vendo mais nas câmeras. Então, vocês perceberam um marco pós-pandemia ou uma mudança de perfil de pacientes também que vieram buscar vocês? Porque a gente percebeu bastante. Um paciente falou assim, eu nem me incomodava com esse dente torto embaixo, mas eu faço tanta reunião, tanto call, que eu não aguento mais olhar esse dente desse dente torto na câmera. Ou para cirurgia ortognática, alguns falavam assim, graças a Deus a pandemia eu escondo com a máscara. Com a máscara. Aí isso me doía ouvir. Pro Leonardo com a rinoplastia deve ter... Total. Né? Então, na rinoplastia, as duas coisas, né? A história da máscara, super curioso, que muita gente falava, não, eu odeio meu nariz, mas agora eu só ando de máscara, então... Tô feliz da vida. Tranquilo. Mas me dói ouvir isso. Nossa, super. E aumentou muito mesmo essa procura, principalmente porque nas lives, normalmente, ou na live ou na selfie do celular, principalmente, né? Essa câmera frontal, principalmente, ela tem uma grande angular, então ela acaba aumentando ainda o nariz. Fica arredondado, fica muito né? arredondado e acaba alargando o nariz. Então era super comum. Os pacientes falaram, não, mas eu tô me vendo muito nas lives, tô me vendo muito nas reuniões e aí eu não aguento ficar me olhando o dia inteiro na reunião, me olhando para aquele nariz horroroso, ainda com a distorção da câmera. Então, realmente, a gente teve esse padrão aí de uma procura maior pela rinoplastia. Foi super evidente isso, né? A Academia Americana de Cirurgia Plástica da Face teve esse boom, a Academia Brasileira também teve, tudo isso foi bem documentado, porque realmente teve um boom, uma explosão nessa procura pelo fato das pessoas ficarem ali. E continua. E principalmente associado à qualidade de vida, que é o que você falou, né? Acho que uma preocupação, todo mundo estava... Às vezes, até quem tinha um pouco de... que era um pouco mais relapso com a própria saúde, com o próprio bem-estar... Depois da pandemia, acabou repensando as coisas, né? Acabou
eu vou comer melhor, eu vou voltar a fazer exercício, eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a respirar melhor, eu quero uma qualidade de vida melhor, eu quero buscar uma qualidade de vida melhor, quero melhorar a minha saúde. Então, essa busca realmente mudou, a mentalidade realmente mudou e foi para uma coisa super positiva. Foi boa. Né? É esse mercado wellness, né? Como um todo, medicina do estilo de vida. Isso que eu ia complementar, que as pessoas começaram a ter um pouco mais de tempo. Isso foi bom. Porque aqui em São Paulo, a gente tem muita privação de sono. As pessoas dormem pouco, porque tem que acordar cedo para deslocamento, para chegar até o trabalho, pessoas que precisam pegar transporte público. E aí, na pandemia, como eles trabalhavam em home office, eles deixaram de sair mais cedo e eles puderam dormir um pouco mais. Quando você dorme um pouco mais, você começa a perceber que você tem menos sonolência, menos cansaço pela privação de sono. Todo adulto tem que dormir pelo menos de 7 a 9 horas. E a maioria dos adultos aqui em São Paulo dormem 5 horas e meia. Então, quando eles puderam dormir às 7 horas e acordar mais bem disposto, isso foi um benefício. E quando você acorda, você dorme melhor, você acorda com vontade de fazer mais atividade física, de ter uma refeição mais adequada. Quando a gente dorme mal, a gente não acorda querendo comer uma saladinha, a gente quer comer um pão de queijo. Né? Então, assim, o próprio metabolismo, é como se você quisesse uma gratificação, que você dormiu mal, eu vou comer um chocolate, vou comer um pão de queijo. Né? É impressionante. Aí isso na pandemia foi interessante, que as pessoas começaram a ter mais tempo para dormir. Porque o sono, gente, todo mundo espreme o sono, seja para lazer, seja para estudo, seja para qualquer coisa, para atividade física. Mas é importante ter uma quantidade mínima de horas, né? No mínimo 7 horas. E isso a gente pôde ver, assim, na pandemia. Isso foi interessante. Como engraçado, né? Como a pandemia mudou até o perfil dos pacientes, né? Mas passou. Também foi bom ter passado, graças a Deus. Tá bem. E falando em qualidade de vida... Eu queria saber de vocês se existe fórmula mágica para conciliar a vida de empresários, a pergunta de milhões, né? De empresários, de cirurgiões. Eu posso contextualizar aqui? É assim, a gente conheceu, vou chamar de Léo, tá? Claro. O Léo e a Tati, num evento de mentorias, eles eram de uma mentoria, a gente outra, e estava esse grupo reunido, então foi um ponto de conexão com a gente. Depois, outro ponto foi as especialidades muito próximas. Depois, eu e o Léo, a gente tem uma conexão, que ele é ex-nadador, eu também. Tem que falar da natação, esses dois. Então, assim, a gente se reconhece de longe, né? Então, e outro ponto de conexão forte é que vocês são um casal que trabalham juntos, que tem a clínica juntos. E a gente tem a função, né, de profissional técnico, e a gente tem que administrar isso, ou tentar fazer da melhor forma possível como empresa, como empresários, né? Então, esse é um desafio para nós e é um ponto em comum com a gente. Então, eu acho que a pergunta é relacionada a isso, né? Como que vocês têm equilibrado entre a parte técnica, a parte administrativa, família, casa, filhos. E por vocês serem referências, assim, quem olha de fora quer ser como vocês, querem chegar, né? Fala assim, qual é a fórmula mágica para tudo isso, né? Como que faz para chegar? Tem fórmula mágica, né? Mas o que o Matheus comentou é curioso, porque a gente realmente teve uma conexão por todos esses objetivos. Os casais que trabalham juntos numa área que é conexa, né? Tem muita conexão na nossa área, e a gente estava buscando essa melhora da qualidade da empresa, de carreira e tudo mais, num evento que era voltado para a família. Vocês estavam brincando com a filha de vocês na piscina e a gente estava brincando com os nossos filhos na piscina. Então, esse equilíbrio entre as coisas, é claro que não existe nenhuma fórmula mágica. A Tati costuma falar isso. A gente é igual aqueles equilibristas que ficam tentando rodar todos os pratinhos e vai lá e roda um pouquinho daqui, roda um pouquinho de cá, porque tem tudo isso, né? A gente, é claro, não tem nenhuma fórmula mágica, a gente acaba pensando em equilibrar tudo isso de alguma maneira, né? Família saudável, tempo com os filhos, tempo dedicado ao trabalho, a gente acaba estudando muito, né? Sempre a gente costuma dar aula, costuma falar em congresso, costuma frequentar congresso, aprender as coisas técnicas em congresso. Agora a gente está aí nessa busca já desde o ano passado de melhora
em outras áreas, né? Nessa área de negócios, empresarial, de gestão, que é uma coisa que também tem que funcionar, porque a gente também tem a nossa clínica. Então, estamos buscando, e isso é muito gratificante, a gente acaba buscando outras áreas, né? Às vezes eu só estudo rinoplastia há 20 anos, pelo menos. A gente só vai em congresso de rinoplastia, só discute sobre rinoplastia, e agora, de um tempo para cá, a gente só anda lendo livros diferentes, coisas diferentes, e estudando sobre mentalidade, sobre ambiente, sobre... Nossas referências começam a mudar. Mudar tanto, né? Isso é muito, muito engrandecedor. Mas não tem fórmula, né? Tentar equilibrar as coisas da melhor maneira possível. Eu costumo falar que tudo não terás, né? Então, assim... Fala isso mesmo. Porque assim, a gente tem que escolher as batalhas. Então, tem dia que realmente a gente tem que parar de trabalhar um pouco mais cedo para ficar com os filhos. Tem dia que a gente, não, agora eu vou viajar para um congresso, agora eu preciso estudar, agora eu preciso fazer esse curso, então, agora eu preciso trabalhar. Eu não sei, eu preciso fazer aula de inglês, eu preciso fazer atividade física, o meu beach tênis. Então, assim, a gente tem que dividir da melhor maneira possível. Como a gente ainda tem filho, criança, né? A infância vai ser uma vez só na vida. Então, eu acho que o que a gente tenta é fazer uma parceria, né, dos dois, realmente, nós dois trabalhamos bastante, mas os dois têm que ser muito parceiros para essa jornada aí dar certo. Ter os acordos, né? Os acordos, isso é importante. Refazer os acordos, porque a gente recalcula a rota, né? Recalcula no meio. a rota, não é... Mas não tem realmente uma fórmula mágica. Acho que dos exemplos é como a gente conheceu vocês. A gente estava numa coisa de família, mas de trabalho ao mesmo tempo. E isso uniu e faz com que os nossos filhos tenham como exemplo a gente trabalhar e gostar do que faz. Assim, é uma união que foi saudável. Nossa, esse exemplo. E eu quero que é isso, que veja isso, seja saudável. Então, falar de trabalho não tem que ser... não tem que ser peso. Aí falar, vocês não falam de trabalho em casa, os casais que não são só. Eu falei, claro que a gente fala, mas tem que ter. Exatamente. Tem que ponderar, né? Não tem que ver o que tem de lição de casa da filha, tem que ver, mas isso que você falou é muito importante. Quando eles veem a gente amando a nossa profissão, a gente realizados na nossa profissão, eles estão vendo que a gente está feliz trabalhando, a gente não está indo obrigado para o nosso trabalho. Então, isso é muito importante, esse exemplo que a gente traz realmente para as crianças. Sabe que às vezes meu filho fala isso, quando eu chego tarde, quando eu tenho alguma cirurgia, e às vezes ele sabe ou percebe que tem uma cirurgia que foi mais longa, que eu chego um pouco mais cansado em casa, ele, papai, mas você estava trabalhando até agora, coitado do papai. Eu falei, filho, eu estava fazendo o que eu gosto. Eu estava ajudando uma pessoa, eu estava melhorando a qualidade de vida de uma pessoa, estava, de alguma maneira, transformando a vida daquela pessoa. E eu falo isso para ele, fala, sério, papai, que legal. E eles acabam entendendo isso de alguma maneira. Lógico, da maneira deles, né? Não com uma profundidade total, mas eles acabam entendendo isso. Vai plantando essa sementinha. Sim, que é algo que a gente faz porque gosta, a gente está ajudando, está fazendo bem. Que nosso olho brilha também para o trabalho, não só para os filhos. E é bom isso mostrar para eles. Não é pesado, né? A gente passa esse olhar também, né? Lógico, tem que ser uma coisa leve também, né? E aí? O que mais que vocês acham? O que vocês veem que a ortodontia veio agregando para, acho que para a Tati mais nos dias de hoje? O que você vê, assim, que a ortodontia mudou? Assim, como a otorrino mudou muito e você nos mostrou, você vê benefícios que trouxeram a ortodontia para a otorrino? Alguma coisa que assim, o que a gente estava até conversando, às vezes, por exemplo, para uma criança também. A gente sempre traz para a criança, porque... É o primeiro contato. É o primeiro contato, né? De levar... A gente, é super importante sempre levar os filhos ao dentista quando estiver nascendo aí os dentinhos, e também precisa ver a via respiratória. E aí, às vezes, você precisa expandir uma criança, usar um aparelho. Só que existem diversos tipos de aparelhos, que né? Antes não é tinha, único, antes não tinha. Né? Então, acho que essa evolução da ortodontia, de individualizar, né? Seja selecionar, seja o nome que a gente vai usar, mas não é o mesmo tratamento para todo mundo. Então, acho que isso é uma ideia aí muito interessante. E eu acho que a facilidade melhorou bastante, a parte de estética, né? Hoje em dia, todo mundo também quer um dente mais bonito, um sorriso mais bonito, para complementar a face. Então, vem os procedimentos da dermatologia, vem os procedimentos aí do dente, vem o procedimento da rinoplastia, tudo para realmente melhorar uma autoestima. Então, eu acho que ela faz parte mesmo de um complemento nesse sentido.
Eu acho que assim, um dos grandes avanços da ortodontia talvez sejam esses Alinhadores. os alinhadores, né? Porque acabam facilitando e tudo mais. E principalmente além dos alinhadores, essa história do scanner digital, né? Que às vezes os pacientes se incomodavam muito com aqueles moldes e tudo mais. E às vezes não tinham uma ideia de como que ficaria esse sorriso, né? Então hoje em dia com o scanner digital que vocês têm, com essa previsão que vocês têm na área da ortodontia, o Matheus com as simulações em 3D, eu acho fantástico. Aquelas simulações da cirurgia ortognática, é fantástico isso, né? Os planejamentos cirúrgicos da cirurgia ortognática são lindos. E a gente acaba também fazendo na rinoplastia. Então, esses ganhos tecnológicos acabam facilitando, principalmente para deixar o nosso paciente mais satisfeito no final da cirurgia. Porque antes da cirurgia, às vezes o paciente não sabe o que ele quer, não sabe como é que ele vai ficar. Ele sabe que está estranho, que o sorriso dele está torto, que incomoda ele. Mas se você falar assim, eu tenho que virar o seu canino no tantos graus, eu tenho que avançar o seu pré-molar, não sei o quê, ele não vai entender, né? Ele não vai ver isso na prática. Assim como o Matheus vai falar, eu preciso avançar o teu mento 2 milímetros, eu preciso fazer uma rotação anti-horária da tua maxila, tantos graus, e o paciente não vai enxergar isso. Então, eu acho que esse ganho da tecnologia é fundamental. Eu acho que é super importante, tanto na área de vocês quanto na nossa. Eu consigo também mostrar com as simulações da rinoplastia. O paciente se vê, o paciente fala assim, não, nossa, olha como muda. E ainda a gente coloca... Tem até uma animação, né, do vídeo que coloca do nariz antes do nariz depois, uma sobreposição de imagem e tudo mais. O paciente fala, nossa, ficou muito melhor, né? Ou então ele fala assim, eu não gostei aqui, tem uma coisinha aqui, talvez isso também tenha nos dentes, também tenha na cirurgia da face. Olha, talvez diminuir um pouquinho, mudar um pouquinho. Então a gente consegue aumentar a satisfação depois da cirurgia do paciente, porque aí o paciente já sabe mais ou menos como é que vai ficar. É claro que não é uma promessa de resultado, não é nada disso. Eu costumo sempre falar que essa tecnologia a gente usa para melhorar a comunicação do profissional com o paciente, né? Para ele tentar identificar melhor o que ele quer, tentar deixar tudo aquilo mais claro, para ele, depois de todo o procedimento, depois de todo o processo, ele ficar feliz e ficar satisfeito, né? Acho que esse ganho foi fundamental. Eu acho que hoje a gente chega mais próximo de pacientes que nunca seriam meus pacientes. Sim. Por exemplo, você nunca ia colocar um aparelho fixo na idade hoje, falar, meu dente está quase 100%, só falta esse daqui. Uma coisinha. Eu chego em mais pacientes. Ou pacientes com o nariz falam, eu queria só um pouquinho assim, e se ele não vê, não for visual, talvez ele não vá só na cara e na coragem, né? Então, eu acho que isso ajudou muito, né? Mas, ao mesmo tempo, é ter essa cautela que você falou. Isso aqui não é promessa de resultado, isso daqui a gente está usando só como uma ferramenta, não como a prova que vai ser você, né? Então, porque hoje as pessoas buscam muito isso, né? Eu quero isso, vem com a foto. Com a foto, né? De fulano, da celebridade. Eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica, assim, mas como nosso público muito é cirurgião, é profissional, a gente, quando correlaciona ortognática e rinoplastia, tem um movimento que pode se fazer isso combinado. Não é a maioria. Eu acho que a maioria concorda que fazer separado tem grandes vantagens. E para fazer junto tem alguns casos que pode casar muito bem, às vezes atender a necessidade do paciente, mas respeitar a indicação e tudo mais. Então, eu queria falar um pouquinho disso e um pouquinho também das questões pós-ortognáticas que pode, eventualmente, ter uma complicação otorrinolaringológica. Por exemplo, sinusites crônicas, porque às vezes tem a placa, o metal invadindo o seio maxilar, às vezes pode ter enxertos ósseos que contaminam e aí desenvolve uma sinusite crônica. E assim, é uma porcentagem baixa, mas existe esses casos. E também complicações nasais que, na cirurgia que, assim, evoluiu muito a ortognática e antigamente se invadia mais o nariz. Então, na minha prática, era comum fazer
a turbinectomia lá por baixo, e hoje eu nem toco, nem vejo os cornetos, porque a mucosa fica íntegra, graças a Deus. Faço a subespinhal. Então, assim, hoje eu praticamente não altero o nariz, né? Mas essas complicações chegam. Então, eu queria conversar um pouquinho só disso tudo. Bastante coisa. Primeiro, da cirurgia associada ou não. Acho que isso é como tudo na medicina, na cirurgia ortognática, na ortodontia. Cada caso é um caso, né? Se eventualmente a gente sabe que é um paciente que precisa de pouco avanço, de pouca mudança de ângulo e tudo mais, é um paciente jovem, saudável, né, que tem uma boa saúde, que a gente sabe que o risco dele ter uma cirurgia um pouco mais alongada, um tempo anestésico mais prolongado, que é uma rinoplastia, em teoria, também um pouco mais curta. Então, a gente tem essa capacidade, essa possibilidade de associação que é super bem-vinda. Para o paciente é bem-vindo. Sim. Né? Porque se ele eventualmente faz ortognática e tem algum tipo de alteração nasal, ou ele já tinha essa alteração nasal antes, que ele já não gostava do nariz por algum motivo específico, dorso muito alto, ou já era um pouco largo, e vai fazer ortognática, isso eventualmente pode até piorar. Se a gente pode oferecer essa associação, isso é super bem-vindo. A gente tem, claro, como você falou, algumas técnicas que a gente hoje em dia usa da rinoplastia em associação com a ortognática. Isso é super bem-vindo em alguns casos, é claro. Em contrapartida, numa cirurgia que você vai fazer um avanço muito grande, você vai precisar de uma impactação importante da maxila, você vai precisar fazer uma rotação em ângulo muito grande. Não vai valer a pena você ter uma cirurgia longa. Então, só a primeira parte da cirurgia ortognática vai ser muito longa, com grandes avanços, com um pós-operatório mais difícil. Não vai valer a pena a gente associar uma rinoplastia grande de reconstrução e tudo mais. Então, é claro, cada caso é um caso. Eu acho que sim, a gente pode associar as duas coisas. Às vezes é muito bem-vindo, às vezes é benéfico para o paciente essa associação. Eu costumo falar que é possível de ser feito. Antigamente a gente também falava, não, rinoplastia não dá para fazer com ortognática. Principalmente os cirurgiões de nariz eram completamente contra, né? Para vocês não tem tanto problema, mas para os cirurgiões de nariz não, de jeito nenhum. Como assim? Eu não vou ter previsibilidade, eu não vou ter crista nasal para poder fixar meu septo. Né? Eu não vou perder referência de linha média, vou perder referência de angulação, vou perder referência de projeção de mento, de mandíbula, de maxila. Então, hoje em dia, isso não existe. Os cirurgiões de nariz estão habituados e conseguem fazer tudo isso em associação. Mas é claro, cada caso é um caso, tem indicações precisas para isso e tudo mais. Os casos das complicações são raros, mas a gente acaba vendo muita coisa, né? Eu disse, na verdade, assim, raro, por exemplo, na minha casuística, se eu pegar 100, eu tenho 5, 6 pacientes que têm uma complicação, mas... Para você, o raro que na minha casuística, para você chega no... Vem para mim, né? Exatamente. Ao N alto. Acaba vindo bastante. Tem muito reoperação, também a gente acaba vendo... Hoje a gente vê um pouco mais disso, porque a gente não via tanto. Porque a gente começou a ter muita reoperação. Então, começa a ver umas placas que não eram para estar, né? Pacientes estrangeiros que fizeram ortognática em outros lugares, outras técnicas, que a gente vê que tem essas queixas também, né? E como tudo, é o avanço, né? Como você falou, hoje em dia você não acessa o nariz, a mucosa está íntegra, você procura preservar o septo da melhor maneira possível, procura não deixar aquele desvio do septo muito ruim, muito obstrutivo, né? Então, esse avanço de técnica, esse avanço de conhecimento, essa coisa da gente fazer cirurgia em conjunto, de você, eventualmente, saber o que está acontecendo ali no nariz, tudo isso vai mudando, é claro. Mas existe, sim. A gente acaba pegando muitos casos, principalmente de desvio do septo, depois da ortognática, de alargamento da base nasal, falando da rinoplastia, né? Aquela base que fica muito alargada, perde sustentação da ponta nasal. Cada dia é menos frequente, mas isso acontece. Aquilo que você falou dos seios também, eventualmente uma sinusite odontogênica, uma fístula orantral, que pode acontecer depois das cirurgias. Eu lembrei de um caso agora de um paciente que eu operei, acho que há uns 20 anos, logo que eu era recém-formado e estava começando na rinoplastia, ele tinha feito uma cirurgia ortognática no SUS. Então, imagina que a qualidade técnica de tecnologia de acesso às placas, aos parafusos. E aí eu falei, nossa, eu pedi uma tomografia, consegui fazer uma tomografia, que era uma dificuldade para conseguir tomografia.
E a posição das placas e dos parafusos era uma coisa assim, catastrófica. Eu falei, eu não posso mexer no nariz desse menino de jeito nenhum. E o menino voltava todo mês, doutor, meu nariz é muito feio, eu preciso mexer no nariz, eu preciso mexer no nariz. Eu acabei fazendo a cirurgia dele, fiz uma rinoplastia, ficou muito melhor o nariz dele, mas eu nem cheguei perto de nada, de fazer osteotomia, de fazer as fraturas para melhorar o nariz, né, que a gente faz hoje em dia. Por conta de medo dessas placas e tudo mais. Mas hoje em dia, por exemplo, com piezo, eu faço um estudo, vejo onde o cirurgião fez, onde é que estão as próteses, onde é que estão as plaquinhas de fixação, os pontos de fixação, e consigo fraturar com uma linha precisa e consigo ter controle total da minha fratura sem atrapalhar a cirurgia ortognática, entendeu? Então, esse avanço das técnicas, o avanço da tecnologia, só traz benefício para o paciente. Sim, dá mais hoje em dia, se eu fosse operar esse mesmo menino que eu operei lá 20 anos atrás, eu ia fazer fratura e o nariz dele ia ficar mais bonito, que era o que ele mais queixava, ia ficar mais bonito. Ficou bonito já, mas ia ficar mais bonito, que ia ficar mais fino, eu ia conseguir com essa lâmina do piezo, conseguir fazer as fraturas mais controladas, ia conseguir fugir das plaquinhas. Acho que tudo faz parte da evolução, né? Sim. Engraçado, são... Vocês têm os mesmos argumentos. Que bom! Que bom, né? Os mesmos argumentos. Falam, não, aquele paciente de 15 anos atrás, se ele voltasse hoje com o olhar que eu tenho hoje, né? Com as técnicas que tem hoje. Não, mas ficou maravilhoso, mas mas é bom, né? Que bom que nosso olhar está crescendo e ficando melhor. E para a gente finalizar, que a gente está chegando no fim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esses cirurgiões, para esses profissionais que estão começando também, o que eles têm que fazer de diferente para ser referência como vocês? O que você acha que eles, por onde eles começam, que vocês capinaram muito para chegar lá, para conseguir encurtar um pouquinho mais uma coisa só, não vai falar milhões de coisas não, que é muita coisa, mas para eles conseguirem encurtar um pouquinho mais esse caminho. Se for para falar uma palavra, é dedicação. Tem que dedicar, ver seu foco, seu propósito, no que você realmente gosta de estar ali e dedicar aquilo. Quando você dedica de verdade, assim, com fome, com vontade, vai tudo se abrindo, né? Então, assim, no meu caso, eu saí lá de Minas para vir para São Paulo porque eu queria estudar sono. Aquele assunto, né? Aquele assunto. Eu quero fazer medicina do sono. Sem desviar, né? Sem desviar. Então, assim, eu queria fazer tanta parte clínica do sono, tá? De insônia, privação de sono, narcolepsia, sonambulismo. Nós temos 80 doenças do sono, mas principalmente meu dia a dia, que é ronco e a apneia do sono. Uhum. E aí a gente vê que as técnicas cirúrgicas foram evoluindo. Então, a gente vai para fora para conhecer a técnica, vai estudando, vai vendo os artigos do que tem mais, né, de interessante, para a gente conseguir trazer esse benefício para o nosso paciente. Então, no meu dia a dia, eu trato pacientes que têm dificuldade de respirar. Gente, como que você mora em São Paulo, que tem poluição, essa mudança do clima, esse tempo seco, agora no outono? Então, assim, eu preciso oferecer uma respiração boa para esse paciente. E eu preciso oferecer uma boa noite de sono, né? Então, assim, a apneia é uma doença muito prevalente. 32% da população adulta de São Paulo tem apneia obstrutiva do sono. Não só por essas questões cardiovasculares que a gente comentou, como esse impacto cognitivo, mas a mensagem é que ela é uma doença que está atrapalhando tanto a nossa saúde física como a nossa saúde mental. E se a gente quer, né, hoje tanto se fala em longevidade, se a gente quer qualidade de vida, os pilares da medicina do estilo de vida, o sono faz parte. Né? Então, a importância aí de uma atividade física bem feita, de uma boa alimentação, controle de estresse, né? A gente tem que olhar todos os pilares, os nossos pratinhos que a gente está tentando equilibrar, mas eu puxo sempre sardinha para o sono, porque a gente precisa de quantidade de horas de sono, qualidade e regularidade. Não adianta a gente dormir mal dia de semana, querer no final de semana compensar tudo, porque você está devendo para o banco. Então, a gente vai ficar sempre devendo. Então, realmente, a mensagem é isso. A gente dar a oportunidade de dormir. A gente tem que fazer a oportunidade de dormir. Porque hoje tem séries de Netflix acontecendo, tudo 24 horas, 24/7, né? Então, esse acesso que a gente tem hoje em dia, se a gente não cortar um pouquinho e tirar o tempo para uma leitura... Hoje em dia, ninguém sabe o que é livro de papel. Né? Só ler em Kindle, só ler no celular, no iPad...
o excesso das Sim, da telas, tela. que é um perigo, que inibe a produção da melatonina. Tanta gente repondo melatonina, só que a gente produz a melatonina, mas ela é um hormônio do escuro. Ela só vai ser liberada se estiver no escuro. Ela não vai ser liberada quando você está com o celular à noite. Isso é uma briga que ele faz todas as visitas que vão lá em casa. Pode apagar tudo, tem que dormir no escuro aqui, né? Então, assim, dar oportunidade para Dormir em hotel, eu saio colocando fita nos Naquele- LEDzinhos, né? Mas isso é realmente isso, né? Fala com o que você falou de wellness, de qualidade de vida, a gente criar um ambiente propício. Propício, é. Que tem que ter a temperatura adequada, a luminosidade adequada, barulho, né? Então, assim, tem gente... Se você mora do lado de um baile funk, não é que você tem insônia, né? É que você tem o barulho de um barulho, baile funk do lado te perturbando para você dormir no meio da noite. Sim. Seja as luzinhas, né? Sejam mães aí que estão no puerpério com um bebê acordando no meio da noite. Então, a gente tem que olhar realmente... Mas criar uma boa higiene do sono... A gente, né, não fazer excesso de cafeína, excesso de tela. Tudo que é excesso está errado. Até excesso de atividade física, acordar 4 horas da manhã para ir para academia. Não dá. Não, só se você dormir às 7 da noite, É. né? Se você... Não dá para... Tudo que está em excesso está errado. Então, é colocar realmente um pouco de rotina. A palavra rotina ajuda muito. E a gente vê que se a gente quer longevidade, se a gente quer... ser um idoso saudável, um idoso funcional, ter netos, bisnetos e ter qualidade de vida, realmente é olhar para agora. Não olhar realmente, deixar para o futuro, para isso tudo acontecer. Isso aí. Muito bom. Bom, E você, Léo? o que a Jéssica falou para os jovens cirurgiões, eu acho que é a mesma palavra que a Tati usou, dedicação. Quando a gente se formou, né, há bastante tempo atrás, era muito mais difícil, a gente não tinha tanto acesso às coisas, né? A gente às vezes precisava viajar para ir para um congresso fora, para aprender uma técnica que ia demorar um monte de tempo para a gente conseguir aplicar aquela técnica. Então, hoje em dia, os jovens que vêm se formando têm muito mais acesso à informação, têm muito mais acesso a cursos, tem curso online, tem curso hands-on, tem muitos... Isso, eu ia falar de dissecção. Tem muitos cursos de dissecção, né? Então a gente acaba aprendendo técnica cirúrgica, que a gente acaba orientando muitos cursos de hands-on, né? Com prática em modelos e tudo mais. Então você acaba diminuindo a tua curva de aprendizado, mas assim, sem deixar de lado a seriedade, o academicismo, estudar por fontes confiáveis, com cursos bons, com profissionais bons. Não pode deixar de lado a ciência de jeito nenhum. Não tem atalho, né? Então a dedicação é a mesma. Talvez o acesso à informação é muito mais fácil, é muito melhor, é muito maior. E talvez a curva de aprendizado, eu costumo sempre falar isso. A gente demorou. Eu costumo falar isso com os meus. Eu tive muito tempo, tive fellow na Unifesp. Eu fui orientador do fellow em rinoplastia na Unifesp 17 anos. E agora eu sou orientador do fellow em um outro serviço já há 3 anos. Esse é o 3º ano que eu estou formando um cirurgião específico em rinoplastia. E eu costumo falar para eles, eu demorei tanto tempo para conseguir aprender esse ponto e ver esse ponto, o jeito que eu dava esse ponto, que não dava certo, que eu ia, voltava e testava. Hoje em dia eles veem um filme, ou veem uma gravação, ou veem uma aula, um passa a aula para o outro. Ultra HD e aí... passa o artigo para o outro, vai lá e faz num curso hands-on. Olha aqui, chefe, vem aqui, me ensina como é que faz esse ponto. Então, a facilidade é muito maior, mas não pode deixar de lado o academicismo e tentar fazer a fonte... a coisa certa, né? E de mensagem para os pacientes melhorar a qualidade de vida. A gente não pode nunca deixar de buscar... Eu também queria falar isso do atalho, né? Às vezes, os pacientes que têm essa queixa do nariz ou da face como um todo, que não gostam da face, que não gostam do sorriso, que querem melhorar o sorriso, que querem melhorar a sua aparência, busca quem é sério, busca quem é profissional, que é especialista nisso, que faz a coisa da maneira correta, né? A gente tem visto tantas complicações, principalmente na minha área, na rinoplastia, de aplicação de produtos, de cirurgias com anestesia local, com materiais inabsorvíveis, tem tantas complicações. E normalmente ainda são complicações que muitas vezes são irreversíveis, na maioria das vezes. São complicações que deixam o paciente, além de mais com um aspecto ruim, com às vezes um resultado muito pior do que ele tinha antes, mas ainda com piora da respiração, com piora da qualidade de vida. Funcionalmente pior, né? Funcionalmente pior, né? A cirurgia do nariz é uma coisa que não pode ser dissociada à estética da função. O nariz
eu costumo brincar que no consultório ninguém nunca me pediu para aumentar o nariz. Todo mundo quer diminuir o nariz. Então, se a gente diminuir o nariz, a gente tem que cuidar da parte respiratória, porque a gente está diminuindo o nariz, a gente tem que fazer aquele nariz mais bonito, talvez menor, talvez mais fino, mas com uma passagem de ar adequada, funcionando, respirando bem, né? Então, esse objetivo e essa função, esse objetivo principal da função junto com a estética é primordial, e procurar profissionais sérios para, se você pensa em mudar a sua face, o seu sorriso, o seu nariz, melhorar a sua qualidade de vida através do sono, procurem profissionais sérios, porque é a sua saúde. É isso aí. Muito importante as mensagens. Isso é um presente aí para a população, para quem escuta. E quero agradecer, então. A gente vai colocar na descrição o Instagram de vocês, doutora Tatiana Vidigal, doutor Leonardo Bomediano. Sigam eles. A gente recomenda, a gente indica nossos pacientes, porque a gente confia. Tá? E a Jéssica vai deixar a mensagem final. Obrigada a vocês que ficaram até aqui. Obrigada a vocês dois pela amizade e pelo tempo de vocês. Aprendi muito com vocês. Quero continuar aprendendo. Acho que vamos ter que marcar o episódio 2, 3, que tem bastante papo por aí. Parte 2. E eu quero que vocês deixem suas dúvidas, se vocês tiverem, que eu vou obrigar eles a responderem. Vai ser um prazer. E se vocês quiserem mais alguma coisa, é só nos mandar que a gente também responde, não é isso? Com certeza. Obrigado. Até a próxima.